Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo bem? Gente, ontem eu estava falando nós conversando sobre os anjos da noiva. Então, aos anjos que João está se referindo são os pastores, né? Os 7 anjos são os 7 pastores das 7 igrejas. E aí eu falei, né, sobre qual que era a função deles. Então, a primeira função é entregar a mensagem de Deus, a segunda é proteger, é ser o protetor do rebanho. Né? E aí nós terminamos, né, com o versículo de Hebreus, e só para a gente terminar aqui, a doutrina teológica da Bíblia. A igreja é a comunidade de todos os cristãos de todos os tempos. Essa definição compreende que a igreja é feita de todos os verdadeiramente salvos. Paulo afirma: Cristo amou a igreja e se entregou-se a si mesmo por ela. Efésios 5:25. Aqui o termo a igreja é usada para referir-se a todos aqueles pelos quais Cristo morreu para redimir todos os salvos pela morte de Cristo. Isso, porém, inclui todos os verdadeiros cristãos de todos os tempos. O plano de Deus para a igreja é tão grande que ele exaltou Cristo a uma posição de suprema autoridade por amor à igreja, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios 1:22 e 23. Amém? Então a igreja está aí para todos aqueles que realmente são verdadeiramente salvos, verdadeiramente cristãos, são para aqueles que realmente querem ter uma vida com Deus, né? Aquela vida com Cristo, a certeza de que você é a noiva de Cristo, que você faz parte desse reino, que você faz parte desse compromisso com Cristo, e que em breve sim ele voltará e nos levará para morar eternamente junto com ele. E agora nós vamos então começar a falar sobre as igrejas. E primeiro nós vamos falar sobre a igreja de Éfeso, uma igreja inconsistente. Então o objetivo é estudarmos os elementos que fizeram a igreja de Éfeso ser caracterizada como inconsistente. O que levou então a essa conclusão? O que a igreja de Éfeso tinha na época, né, para acabar levando ela a ser inconsistente? Então vamos lá. Em sua opinião, o que é mais importante para a igreja? A ortodoxia ou o amor? Comente. Vamos conhecer o texto. Essa é uma carta de Jesus para a igreja que havia perdido a direção. Éfeso era a maior, mais rica e mais importante cidade da Ásia Menor. Nela estava localizado o porto mais importante da região, uma rota obrigatória para todos que desejavam viajar para algum lugar da Ásia. A cidade também era o centro do culto a Diana, uma divindade pagã chamada de Rainha dos Efésios, Atos 19:35. O templo dedicado a essa divindade do paganismo era uma das maravilhas do mundo antigo. Era também um centro importante de culto ao imperador romano. Imperava em Éfeso o misticismo, a imoralidade, a idolatria e a perseguição aos cristãos. Paulo visitou a cidade no final de sua segunda viagem missionária, 52 depois de Cristo. Em sua terceira expedição missionária, o apóstolo permaneceu ali por 3 anos. Nesse período, houve um grande avivamento na cidade, e dali o evangelho se espalhou para toda a região da Ásia Menor. Atos 18, do 1 ao 17. Durante sua primeira prisão em Roma, Paulo escreveu uma carta aos Efésios, ressaltando o amor profundo que havia naquela comunidade. O conteúdo da carta revela que a igreja havia perdido o foco.
com o passar do tempo, aconteceram avanços e retrocessos. Vamos estudar a característica dessa igreja inconsistente. Então, é uma igreja que, quando nasceu, tinha um foco. Quando ela foi criada, ela tinha um foco, igual na criação. Quando Deus cria o homem, ele cria para louvor da sua glória. Ele fez o homem que era para louvor da sua glória. Mas esse homem preferiu não dar louvor a Deus. Cristo, Deus nos criou para louvor da sua glória. Tudo que ele quer, tudo que ele sempre desejou, é que nós mantêssemos esse padrão para louvor da sua glória. Que nós nos afastássemos de todo o desejo mundano e vivêssemos para a sua glória. Porém, com o passar do tempo, hoje nós temos, se você for olhar, pegar os cristãos da década de 60, 90, 80, 91, da década de 2000 já começa a serem outros. Agora, então, em 2026, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Embora hoje nós temos tecnologias avançadas, nós temos a internet avançada, ela te leva a vários lugares, sem você sair de casa, você pode passear, você vai para tudo quanto é lugar. Tudo que você faz, que você posta na internet, gira o mundo. Dependendo do que você faz, nós estamos aqui e nós conseguimos pesquisar, ver coisas lá do outro mundo. Você viaja, você consegue dentro da sua casa fazer uma viagem, né, incrível. E isso quer dizer que, conforme foi passando o tempo, as coisas foram mudando. E a igreja aconteceu a mesma coisa. Existem muitas pessoas não vão concordar, muitas pessoas não vão até mesmo aceitar, mas se você parar para pensar, você vai ver que houve uma mudança. E, infelizmente, hoje, o que acontece nos nossos dias, estou falando de nossos dias, e é exatamente o que aconteceu aqui na igreja de Éfeso. Mesmo devido à situação, né, onde ela se encontrava, uma cidade maior, então vamos dizer que havia muitas oportunidades, havia muitas diversões, muitas outras coisas. E o que tem acontecido, trazendo para os dias de hoje? Muitas igrejas, nós fazemos o quê? Nós levávamos a igreja ao mundo. Para pensar. Você que é mais assim, que tem mais tempo, não gosto de falar antigo, mas você que tem mais tempo na igreja, você vai concordar comigo. Nós levávamos a igreja para o mundo. Nós pegávamos nosso ensino aqui e levávamos para o mundo. Nós mostrávamos que nós realmente éramos diferentes. Eu não estou falando aqui de usos e costumes, gente. Porque é claro que aos anos mais antigos, né, os mais atrás, chegava-se a ser um exagero, um rigor muito grande, assim, que chegava a ser assim, até um tanto quanto que ridículo a forma em que as pessoas conduziam determinadas áreas da igreja, principalmente na questão de higiene pessoal, tá? Mas nós não vamos entrar nesse detalhe. Mas era totalmente separado, então você sabia quem era cristão e você sabia quem não era. Só que a igreja tradicional sempre existiu. E eles eram totalmente diferentes na questão de usos e costumes. Só que mesmo assim, você sabia por conta do comportamento.
Você também sabia por conta da hora que eles abriam a boca. Ao abrir da boca para falar, você sabia, ó, ali tem um crente. Porque era totalmente diferente. Agora, hoje, o que tem acontecido? Em pleno século XXI, hoje, o que as igrejas têm acontecido nas igrejas? Antigamente, levava-se a igreja no mundo. Hoje, se traz o mundo para dentro da igreja. Não, você não ouviu errado, não, é isso mesmo. Tem muitas coisas que têm acontecido dentro da igreja hoje que as pessoas falam assim: ah, mas não tem problema não, é só. É igual a dancinha o passinho do Jamal, acho que é isso mesmo. É uma coisa que eles fizeram lá. E se você for ver, tudo bem, embora é contagiante quando você vê que você está querendo fazer e tal, mas quando você olha, os nossos adolescentes dentro da igreja já estão fazendo isso. E se você não tomar cuidado, se você não policiar, você vai começar a trazer coisas de fora para dentro. E existem muitas coisas que acontecia lá fora que hoje se vê dentro da igreja. Então, a igreja, no contexto aqui, nós olhando só nessa primeira parte, dá a entender a isso. Então, nós vamos começar a discorrer e descobrir o que levou essa igreja a ser tão inconsistente como foi revelado a João. Primeiro, uma igreja ortodoxa. Apocalipse 2, Apocalipse capítulo 2, do versículo 2, 3 e 6. A igreja de Éfeso possuía um corpus doutrinal admirável. Era ortodoxa em sua teologia. A partir do versículo 2, Jesus teceu prodígios, elogios à igreja de Éfeso e apresentou as características que faziam dela uma igreja fiel à sã doutrina. Uma igreja de testemunho aprovado. Então, nós vamos começar a ver aqui o tipo de igreja que ela era, né? Aí, lá em Apocalipse 2, nós já vamos acompanhar toda a leitura, né? Capítulo 2, versículo 2. Conheça as suas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tem perseverado e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, conheça as suas obras, tanto o seu labor quanto a tua perseverança, e que pusesse à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são. Então, eles iam, né, encontro a essas mentiras, né? E a igreja de Éfeso era aprovada em suas obras. O bom testemunho de seus membros era uma marca que a fazia reconhecida como um sinal histórico no reino de Deus. Naquela cidade tão marcada pela idolatria, a igreja tinha como marca a prática das boas obras. Assim também a fé sem obras é morta. Tiago 2,26. As atitudes dos crentes daquela congregação revelavam compromisso com Deus, e por isso suas obras honravam ao Senhor. A igreja tinha um testemunho aprovado na cidade. Sua ortodoxia se evidenciava nas ações do dia a dia. Colossenses 4:5, Tiago 2:14 e 17 e Mateus 12:33. Era uma igreja incansável. Conheça suas obras, tanto o seu labor quanto a sua perseverança. Então, nós vamos ver que era uma igreja que ela foi aprovada, ela foi conhecida e ela batia contra os mentirosos, contra as coisas que iam contra aquele ensinamento deles. A igreja era isso. Então, ela, na sua ortodoxia, ela trabalhava com boas obras, ela era. Ai, perdão. Ela era incansável.
e ela tenha, e o seu testemunho foi aprovado. Então, o Senhor começa elogiando essa igreja. E principalmente na questão que ela combate, ela vai contra a questão dos apóstolos, aquelas pessoas que se intitulavam apóstolos, mas eles não eram apóstolos. Nós vamos entender por que essa questão. Por que, que apenas Paulo foi o último considerado apóstolo e os outros depois disso não foi? Eu acho que eu já falei em algum dos vídeos eu já expliquei a realidade. E depois nós vamos aprender com mais paciência, com mais calma, e nós vamos voltar nesse assunto e eu vou explicar exatamente para você. Eu sei que muitas pessoas não vão gostar, mas é Bíblia, gente. A gente está falando sobre a Bíblia. Então nós vamos começar então de início. Era uma igreja de testemunho aprovado. Em meio ao espaço onde eles viviam, numa cidade maior, eles estavam lutando contra isso. E nós vamos ver mais para frente igrejas que eles, no caso de Éfeso, eles levavam a igreja para o mundo, né, nas suas boas obras. Infelizmente, nós vamos encontrar a igreja que hoje que tem trazido o mundo para dentro das igrejas. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam ter um ótimo dia e vamos lá. E amanhã estaremos de volta para a gente continuar falando sobre a ortodoxia da igreja de Éfeso. E depois nós vamos falar sobre uma igreja incansável. E enfim, tem outras características dela também. Amém? Que Deus abençoe vocês e amanhã estaremos de volta, se Deus quiser.